Olá, tudo bem contigo? Estamos aqui para falarmos mais uma vez a respeito da Copa do Mundo. E hoje falando, infelizmente, da eliminação precoce da seleção brasileira que ocorreu ontem no jogo contra a Noruega. Se eu fosse falar aqui tudo que eu tenho para falar, o vídeo ficaria muito extenso. Mas falando um pouco a respeito deste ciclo do Brasil. O Brasil que teve 4 técnicos contando com Ancelotti depois da saída do Tite após a Copa de 2022. Teve Ramon, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora Carlo Ancelotti, que há pouco mais de um ano ele assumiu a seleção brasileira. Primeiro o Ramon pegou como interino. O Diniz também assumiu a seleção como interino. Havia expectativa do Ancelotti vir ou não, muitos não acreditavam na vinda do Ancelotti. O Diniz pegou o time de forma interina e não foi bem. Dorival chegou e assumiu o time, aí sim como técnico da seleção brasileira. Não fez um bom trabalho e o Ancelotti pegou a seleção e já com o contrato renovado seguirá na seleção até o ano de 2030, terá 4 anos, vai iniciar o seu trabalho do zero. E para quem como eu acompanha as eliminatórias, o brasileiro com relação à seleção, ele não tem muito o vício de acompanhar as eliminatórias. Ele acompanha mais a Copa do Mundo, que para o país. Mas o Brasil já não havia feito uma boa eliminatória. Penou até contra equipes menores, contra a Venezuela, contra a Bolívia, que tradicionalmente o Brasil ganha fácil. O Brasil não fez bons jogos, diante de toda essa situação que eu falei de troca de treinadores, jogadores, tantos jogadores que passaram pela seleção brasileira. Diferente da Argentina, que tem um técnico há 8 anos, a França, a Croácia e outros tantos times que têm o comando técnico há muito tempo. E o Brasil acabou nas eliminatórias não indo tão bem, não fez uma boa eliminatória, sucumbiu, foi mal contra o Uruguai. E olha só o nível do futebol sul-americano, que tirando a Argentina e a Colômbia principalmente, que para mim, eu já falei aqui que é o time que melhor joga aqui na América do Sul, ainda estão na Copa. O Uruguai foi eliminado na primeira fase. O Equador quase também foi eliminado na primeira fase, que pegou uma Alemanha fraca e depois o Equador tomou um baile do México. Foi eliminado na fase de 16 avos. O Paraguai passou ali por muito pouco de ser eliminado na primeira fase. E depois contra a França veio no ferrolho, mas não conseguiu parar na França. Então o nível do futebol sul-americano de uma forma geral não é dos melhores. Até porque a Argentina tem esse ciclo agora. O Messi provavelmente é a última Copa dele. Outros jogadores também, como o Dibu Martínez, goleiro, o próprio Depou, o Romero, zagueiro, Lautaro Martínez. Tem um ciclo que se encerra e não temos tantos grandes jogadores também na Argentina. Aqui nessa Copa está dependendo quase que 100% do Messi. Então, de uma forma geral, o ciclo foi complicado. Mas até teve troca de presidente da CBF. O ex-presidente foi acusado de assédio sexual, que é uma vergonha. Esse presidente até que começou aí com a possibilidade de fazer um trabalho legal. Vamos acreditar, vamos torcer. Mas falando do jogo de ontem, foi um jogo que o Brasil teve 2 oportunidades incríveis para vencer o jogo. Bruno Guimarães cobrou o pênalti, o goleiro pegou, e o Endrick, que eu ainda continuo sendo muito fã dele, tem muita qualidade técnica, 19 anos, poderia ter sido aproveitado de uma forma melhor. Teve alguns pontos. Neymar eu não teria levado, mas já que ele foi, deveria ter sido melhor aproveitado, principalmente no jogo de ontem. Muitos criticam o Vinícius, mas para mim foi o melhor jogador do Brasil no sentido ofensivo. Fez 4 gols, a bola do Endrick ontem foi dele, uma bola linda. Se o Endrick faz o gol, fatalmente o Brasil teria vencido o jogo. E no sentido ali do sistema defensivo do Brasil, o Brasil com o Gabriel Magalhães, zagueirão, está todo o tempo lutando com o Haaland, subindo, sendo bloqueado. O Haaland forte, 95 quilos, 100 quilos na verdade, 1,95 m, quase 2 metros de altura, uma parede gigante. E no primeiro gol, o Endrick fez, que foi combater, não combateu. Danilo também não combateu, a bola veio da esquerda do ataque da Noruega e o Haaland subiu. Não tem como culpar o Gabriel Magalhães, era para ter mais jogadores ali.
naquele momento. E depois do segundo gol, pior ainda. A bola veio no alto, a bola passou pelo Haaland na disputa com o jogador brasileiro, foi lá para a esquerda, tocaram a bola para ele. Ele dominou, ainda deu um tapa para frente para ajeitar a bola, ninguém encostou nele. O Ederson, que havia entrado, não encostou, o Danilo também não encostou. E o Haaland ainda teve a sorte da bola passar entre as pernas do Danilo e foi no canto do Alisson. Eu não sou tão fã do Alisson, mas ontem nos gols ele não falhou. Falar que ele falhou nos gols, não falhou, ele ainda pegou umas 2 bolas. E no sentido geral da partida, o Brasil teve lampejos com o Vini, com o Ryan, teve alguma jogada ou outra com o Casemiro, mas não teve dominância de bola, dominância de jogo. Por quê? Teve o lance do pênalti do Matheus Cunha que ele sofreu, e depois o lance do Endrick, e uma bola ou outra do Vini. E uma marcação distante. O Brasil, desde o começo da Copa, falava, o Brasil é um país, é uma seleção que joga de forma lenta, distante da marcação. E olha, por incrível que pareça, a Noruega teve 64% de posse de bola e o Brasil 36%. Se fosse contra uma Holanda, contra uma Alemanha, contra uma Inglaterra, França, Espanha, Argentina, tudo bem, mas contra a Noruega, com todo respeito, a Noruega tem o Odegaard, que é o camisa 10 e grande destaque do Arsenal, e o Haaland, que é o destaque do Manchester City. O resto é um time normal, um time comum, uma zaga fraca. É que a Costa do Marfim, eles falham muito em finalizações e vacilam na zaga, mas jogou melhor. Eu não sei não se fosse a Costa do Marfim ontem, se o Brasil não teria tomado uns 3-0, porque a Costa do Marfim foi melhor do que a Noruega no confronto que eles foram eliminados. Então, de uma forma geral, é inadmissível você ter 36% de posse de bola apenas. E no geral, olha só, no geral para mim, jogadores que não foram bem. Casemiro não foi bem, não gostei do Casemiro na Copa do Mundo. Matheus Cunha, nunca fui muito fã, fez bons jogos até. Ali no meu campo, o jogador do Brasil, Paquetá, para mim não deveria ter sido convocado, fraco. E o pior, Danilo, muito mal. Ontem os 2 gols surgiram pelo lado dele. O primeiro cruzamento e o segundo, bola tocada por Haaland, ele estava ali na marcação, não chegou, não encostou, não fez nada para tentar bloquear o jogador da equipe da Noruega. E no sentido geral, para mim, o Neymar fez o que ele tem que fazer, entrou contra a seleção da Escócia e ontem fez o gol de pênalti, batendo com muita categoria, mas não deveria ter provocado. O goleiro pega a bola, cobra o pênalti e tenta depois o empate, mas ficou provocando, perdendo tempo. Mas para mim, a grande surpresa, Douglas Santos, não esperava nada desse jogador, e para mim foi o melhor jogador do Brasil, seguro, tranquilo, não apoiou muito porque tinha o Vini ali pela esquerda para atacar. Quantos gols surgiram pelo lado dele? Nenhum. Quantas jogadas perigosas surgiram do lado dele? Nenhuma. Ele bloqueou ontem, bloqueou o camisa 7 da Noruega, grandão lá, que é centroavante também, mas joga pela direita porque o Haaland joga mais centralizado. Parou o cara pelo alto, por baixo, por cima. Grande Copa do Mundo do Douglas Santos, que para mim foi o grande destaque desse Brasil. Que tem grandes jogadores, o Brasil tem grandes jogadores, meninos bons. O Endrick perdeu o gol, lógico, mas tem 19 anos, Ryan, 19 anos, foi surpresa na lista. Tem João Pedro, que não foi convocado. Tem o próprio Vinícius Júnior, que ainda é novo, tem possibilidade de disputar uma nova Copa do Mundo, não sei se vai disputar. Estevam, que se machucou, o Brasil perdeu o Estevam, perdeu o Militão, o Rodrigo, que é um jogador de muita qualidade. E irão surgir jogadores novos daqui para frente. Já agora, acho que no fim do ano tem amistosos, o Brasil já se preparando, no ano que vem começa as eliminatórias e vamos aguardar, vamos torcer para que o Brasil possa mudar, para que o Brasil possa voltar a ser uma grande seleção. E para fechar, falando do outro jogo de ontem, a gente esperava que fosse o adversário do Brasil, mas será o adversário da Noruega, a Inglaterra. Que jogo dos 2 times, é o que a gente queria ver o Brasil fazendo. Intensidade, não pressa, mas intensidade, não é só velocidade, intensidade de marcação, pressão, mordida ali, mordendo. Um jogão, a Inglaterra abriu 2-0 com o Bellingham fazendo uma grande Copa do Mundo. O México diminuiu 2-1, depois teve o jogador da Inglaterra expulso no segundo tempo. Se esperava uma pressão do México, mas na sequência o Kane acabou sofrendo pênalti, convertendo, batendo com categoria, assumindo por ele a responsabilidade. E quando se esperava que o México pudesse empatar,
né, porque a seleção mexicana foi para frente, tentou, buscou, chegou depois ao segundo gol, quando o Kane fez o terceiro gol, estava 3-1, ficou 3-1, o México conseguiu fazer o segundo gol, entrega, no final o Kane, né, na verdade o Kane que fez o pênalti no jogador mexicano, o México fez o gol de pênalti, Kane na grande área, marcando, pressionando, Bellingham dando carrinho dentro da área da Inglaterra no finalzinho do jogo, foi emocionante, foi um grande jogo que faltou para o Brasil, sobrou para quase todas as seleções. Para mim, quase todas as seleções, até mesmo Curaçao, Cabo Verde, que são seleções com pouca expressão, para mim, quase todas jogaram com mais intensidade, com mais vontade do que o Brasil. E agora teremos já mais um confronto definido, né? Esse confronto entre Noruega e Inglaterra. Poderia ser o Brasil, poderia, mas ficou para 2030. Grande abraço, até a próxima.